Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Neves, consultora da Ibis Immigration aqui na cidade de Toronto, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João Paulo Custer, que trabalha no BMO da Lansdowne Employer aqui em Toronto e foi responsável por abrir diversas contas para a comunidade brasileira. Ele hoje está aqui para conversar sobre 4 temas que vocês nos perguntam muito durante as consultas, enfim, para quem é nossos clientes durante lives. Quais são esses temas? O primeiro deles é a abertura de conta, estando no Brasil ou aqui no Canadá. O segundo deles é a questão de crédito. O terceiro ponto é a questão de remessa de fundos. E por fim, a gente vai conversar um pouquinho sobre a aposentadoria. Bom, João, muito obrigada por estar aqui hoje, é um grande prazer recebê-lo. Fica à vontade para fazer uma pequena introdução, né, da tua trajetória no BMO aqui em Toronto. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Lívia. Bem, eu trabalho há 2 anos no Bank of Montreal, aqui no Canadá, em Toronto, na agência Bloor & Lansdowne. Trabalhei antes disso 9 anos na área bancária também no Brasil, então estou aí atuando já esse tempo, principalmente com a comunidade brasileira. Cerca de 3 mil contas eu devo ter aberto nesse período. Enfim, tem sido muito bacana a experiência. Excelente. Bom, primeira questão que todo mundo faz, abertura de conta aqui no Canadá. Como funciona? Documentação, alguma restrição? Então, a abertura de conta é o seguinte, ela não é complicada, ela é relativamente fácil. Basicamente, hoje no Bank of Montreal, isso vale muito para os outros bancos também, são bastante parecidos, né, em termos de produtos e processos. Você vai precisar de um documento com foto, que pode ser o seu passaporte. Então, não há grandes complicações no sentido de abrir uma conta. Tá? O que vai mudar um pouco é o pool de produtos que você vai poder fazer, a sua bancarização dependendo da situação em que você esteja aqui no país. Eu sou estudante, eu estou aqui no Canadá com Work Permit ou já sou um Permanent Resident. Então, isso vai mudar um pouco o número de produtos que se é possível fazer com o cliente. Mas, via de regra, não é complicado para começar um atendimento básico para a conta, trazer dinheiro do Brasil para cá e tudo mais. Você vai ter uma bancarização completa, só com um documento com foto, que no caso o seu passaporte atende perfeitamente. E abrir conta estando no Brasil é possível? É possível também. No entanto, é um processo um pouco diferente. Você não vai contar com atendimento com alguém na agência, por exemplo, o João Paulo lá no Bank of Montreal, como um canal de atendimento para lhe ajudar. Ele é um processo completamente online e há uma documentação específica a ser mandada, porque naquele momento você vai estar abrindo uma conta como não residente no país. Você abrindo a conta aqui no Canadá e declarando um endereço daqui do Canadá, você abre como residente no país. Independente do seu status, se é temporário ou se é já permanente, você está residindo aqui no Canadá. Então é um processo diferente. Estando no exterior, olhando da visão daqui do Canadá, e você estando aí no Brasil, a documentação é diferente. Enfim, passa por um crivo diferente junto as análises de lavagem de dinheiro, essas coisas assim, para prevenção, né, a tudo isso. Essa conta ela fica no chamado status frozen, ela fica bloqueada, você não vai ter acesso à movimentação dela por um tempo. E você vai poder fazer uma remessa apenas. Ou seja, é aquele fundo de emergência mesmo que você já quer deixar aqui para, assim, quando chegar no Canadá já estar com dinheiro numa conta, vai ser possível. Mas não terá uma movimentação plena bancária nessa conta, uma vez abrindo daí do Brasil, tá? Diferente, evidentemente, da conta aberta aqui. Você tem movimentação plena, mesmo como fazer uma viagem de férias, ou ficar 1, 2 meses no Brasil, não tem problema, vai movimentar pela internet a sua conta, ela permanece ativada. Em termos de documentação, João, quando a gente está aqui no Canadá, o que vocês precisam, né? Porque muitos vêm e ficam, de repente, numa residência temporária no início. Vocês aceitam esse tipo de documentação? Sim, a gente aceita, tá? Muita gente chega, por exemplo, faz um Airbnb por 15 dias, um mês, tá? Não tem problema, você pode apresentar aquele endereço ali mesmo, normalmente na confirmação da carta do Airbnb diz direitinho, pode apresentar aquilo ali na hora da abertura da conta. Fica sob sua responsabilidade, assim que você achar um endereço permanente ou definitivo, ou pelo menos que vai ficar por mais tempo, ir até o banco e mudar esse endereço. Porque eventualmente alguma correspondência, alguma coisa pode ir para o endereço que está, né, na sua conta, no seu perfil, junto ao banco. E não é legal uma informação sua ir para uma casa que é de Airbnb, onde naturalmente tem um ciclo de pessoas estranhas, né?
e daqui a pouco vai alguma informação sua. Bom, o segundo tópico é crédito, né? Nós sabemos a importância de construir um histórico de crédito aqui no Canadá e, naturalmente, o newcomer não tem esse histórico de crédito e isso certamente tem um impacto também quando ele vai solicitar um cartão de crédito, não é mesmo? Com certeza. Sobre a construção de crédito, tá? Lamentavelmente, a gente começa do zero aqui, assim quando imigra. E mesmo que as bandeiras aqui, por exemplo, de cartão de crédito, como vocês estão, sejam as mesmas do Brasil, principalmente Visa, Mastercard e Amex, elas não têm essa troca de informação. É uma questão de país para país, muda a legislação e tudo mais. Ou seja, você necessariamente vai ter que começar a construir seu crédito do zero aqui no país. O seu score, ele é criado baseado em 4 fontes de crédito. A primeira são os mortgages. O que são os mortgages? Financiamentos de casa. Eles vão entrar no seu credit score, um documento chamado Credit Bureau, administrado por uma empresa chamada Equifax ou TransUnion. Fazendo um paralelo, seria o Serasa no Brasil. A segunda fonte vão ser de linhas installment, são aquelas linhas de crédito que você paga um valor fixo, mensal, semestral, seja como for o seu contrato. Por exemplo, um financiamento de um carro. Terceiro, as linhas revolving, que são os cartões de crédito ou linhas de crédito pessoal também, onde você tem um limite, toma aquele limite, pode pagá-lo, o limite abre de novo e assim por diante. E a quarta são outros. Outros são contas de consumo, água, luz, telefone, essas assim, e alguns aluguéis também. Como, por exemplo, os rental buildings, eles fazem a verificação de crédito, e isso, enfim, vai contar para o seu score. Por exemplo, se você aluga aquele determinado lugar, ou se você faz uma conta com uma das empresas aqui de telefonia, vai entrar esse histórico também para o seu crédito. No entanto, é o seguinte, para você iniciar, qual que é a sugestão, que é o mais recomendado? O cartão de crédito. O cartão de crédito é a sua porta de entrada para o crédito aqui no Canadá. Muitas vezes a instituição financeira vai te pedir um depósito, tá? Um depósito na mesma proporção do limite, 1 por 1. Então, deixa depositado, por exemplo, $1.000, você tem um cartão de crédito de $1.000. Esse cartão ele funciona igual, não é um cartão pré-pago. Ele é um cartão de crédito normal, vai começar a criar um histórico de crédito para você. E a questão do depósito é mais por uma questão de segurança da instituição financeira que te provê isso. Depois de um tempo, uma vez formado o seu histórico de crédito, isso pode ser reavaliado. É o que acontece. Normalmente eu trabalho assim, de 6 meses a 1 ano, faça-se um follow-up, né? Faça-se um acompanhamento da conta e rever essa questão do depósito. E os limites começam naturalmente a aumentar. Qual que é o segredo, qual que é a dica aqui? Use o mínimo possível da sua linha de crédito. O cartão de crédito, de novo, é aquela linha revolving. É um dos principais índices que é contado no teu histórico de crédito, que é avaliado, tá? Como é que o sistema de avaliação de crédito funciona? Tempo, que existe o seu Credit Bureau, versus a utilização, o que você tem ali dentro, e também o número de consultas que você faz, tá? Então, assim, voltando para a linha revolving, ela é medida por percentual. A lógica é, evidentemente, quanto menor esse percentual, melhor evolui a tua linha de crédito. O sistema vai entender se a pessoa é responsável, ela tem limite disponível, mas não usa. Aí tem que prestar um pouco atenção. Às vezes as pessoas ficam um pouco assim, receosas, poxa, mas está me pedindo depósito e tal. Se você tem condições de deixar esse dinheiro depositado, faça. Não vamos ser assim, vamos dizer, não ser orgulhosos nesse sentido. Estava no Brasil, eu tinha um limite tão extenso, tinha cartões ilimitados, enfim. Não, joga o jogo, comece do zero. Quanto antes você começar, porque um outro índice, como eu falei, é o tempo em Credit Bureau. Assim que você chegar, já faz a negociação com a sua instituição financeira, já cria esse histórico e começa a trabalhar. Outra questão que tem que prestar muita atenção é o número de inquiries, o número de vezes que você visita uma determinada instituição ou instituições financeiras e faz consultas de crédito. Isso baixa também a tua nota. Então, se eventualmente você conseguiu criar, ou mesmo está naquele processo de visitando diferentes bancos para entender o que cada um tem de melhor para te oferecer, se cada um fizer um credit check, isso vai prejudicar. Mais precisamente, a partir da terceira, a sua nota começa a cair bastante, bem consideravelmente. Partindo ainda do princípio que você está há pouco tempo nesse histórico de crédito, ele é um pouquinho mais grave ainda. Isso acontece, por exemplo, com dealership, com as revendas de carro. Tá? O que acontece? Você chega a uma revenda de carro, evidentemente, vai querer comprar seu carro e financiar. Aquela pessoa que te atende, ela vai fazer uma consulta com vários bancos. Na melhor das intenções, evidentemente, para te oferecer o melhor produto, taxa e tudo mais, condições. Só que ao fazer isso, ela faz várias consultas ao mesmo tempo e isso baixa a tua nota de crédito, tá? Então,
Isso é uma outra dica, assim, você segue um passo a passo para as compras e para as coisas que você vai fazer aqui usando crédito, no seguinte sentido, é claro, você quer criar uma nota de crédito justamente para comprar essas coisas no futuro, carro, casa e tudo mais, mas tem um pouco de cuidado, porque isso pode também prejudicar, pode dar um tiro no seu pé e a sua nota de crédito acabar caindo. Terceiro ponto que muitos nos perguntam é a remessa de dinheiro. Quanto que pode mandar? Como que isso pode acontecer? A remessa de dinheiro ela é bem simples, tá? A única questão, às vezes, há um entrave burocrático com a tua instituição financeira no Brasil. Então, por exemplo, você vai chegar aqui no Canadá, abre sua conta, o seu banco vai informar o seu canal bancário. Né? O sistema clássico é o via SWIFT, né? Que é o sistema oficial de transferências internacionais, tá? Muito bem, o teu gerente entrega o canal bancário do banco daqui, você vai ter que entregar esse documento para o teu gerente no Brasil. Muitas vezes tem que ter alguém lá para assinar para você, ou se você tem algum acordo para fazer isso via e-mail ou telefone. Aí vai depender da tua instituição financeira no país. Via de regra sobre limites, não há um limite. Evidentemente, o que há, a partir de um certo tanto, a Receita Federal vai te pedir uma explicação de onde vem esse dinheiro. E a tua instituição financeira também. Então, por exemplo, eu quero enviar $500 mil para o exterior. É uma quantia razoável, uma quantia bastante grande de dinheiro. Então, o teu banco é o primeiro que vai perguntar, porque tem compromissos com a Receita, né? De onde é que vem esse dinheiro? Você vai ter que apresentar a sua declaração de imposto de renda, olha, eu vendi uma casa, eu tenho dinheiro guardado, disso, daquilo. Muito bem, está justificado, pode trazer. Então, limite funcional não existe. Existe um limite, o teu limite é a tua capacidade financeira, via de regra. Existem também aplicativos, tá? Por exemplo, o TransferWise é um deles que eu já usei para mim. Esse sim tem limites de quanto que você vai poder utilizar. Eles são práticos no sentido que você faz tudo online, faz tudo pelo teu celular. Mas, é claro, tem que respeitar daí o limite de cada aplicativo. Existem outros que podem te ajudar também. A diferença deles, muitas vezes, é que o preço sai um pouco mais barato, sai mais em conta do que o sistema convencional. O sistema convencional vai te dar uma taxa de câmbio, né, de conversão, naturalmente, e cada instituição financeira vai cobrar também uma tarifa extra para essa remessa, né? Aí depende de banco para banco. O último ponto da nossa conversa de hoje é previdência, aposentadoria. Muitos chegam até nós com dúvidas a esse respeito. Muito bem. Vamos analisar um pouco a previdência do governo, vamos supor assim, a previdência estatal. Qual que é a diferença do Canadá para o Brasil nesse sentido? No Brasil você tem a certeza que vai se aposentar pelo menos com o salário mínimo. Quando você atingir a idade ou tempo de contribuição, o salário mínimo está garantido pela Constituição para você no Brasil, que no Canadá é diferente. O Canadá tem basicamente duas fontes de aposentadoria. O Canadian Pension Plan, ou Quebec Pension Plan, para quem vive no Quebec, que seria, digamos, similar à Previdência no Brasil. Não há um mínimo garantido. É literalmente teu tempo de contribuição e valor de contribuição durante a tua vida de trabalhador aqui. Você pode requerer essa aposentadoria aos 60 anos de idade, então há um desconto. Aos 65 é a aposentadoria plena, ou você pode aguardar até os 70 para ganhar um bônus extra. Via de regra, eu até hoje não vi alguém chegar sequer perto do salário mínimo. Se a gente pensar o salário mínimo de Ontário, né, $14 a hora, vai estar na casa assim, dos $1.700, $1.800 por mês, para quem trabalha full time, né? Muito bem. Eu não vi até hoje, pelo menos no nicho onde eu trabalho, alguém chegar ganhando isso por mês de aposentadoria. O segundo ponto, isso até onde eu sei não existe no Brasil, é o Old Age Savings, que digamos assim, um complemento, né, para aqueles que atingem os 65 anos de idade. Esse não tem a questão se você vai antecipar ou postergar. Atingir os 65 anos de idade, você pode requerer. De tal maneira que os dois combinados, ainda assim, eles te provêm pouco. Se você pensar o que é o custo de vida numa cidade como Toronto, que, por exemplo, eu considero isso pouco. Tá? Muito bem. Mas então como que hoje uma pessoa que está na situação aposentada vive com esse salário baixo? Vamos pensar assim. Quem hoje está aposentado comprou sua residência, por exemplo, há 30, 40 anos atrás. O preço era baixo, o custo de vida aqui era baixo há 30, 40 anos atrás. Essa casa já está paga, talvez tenha mais gente na casa para dividir as despesas, ainda vai. A nossa geração, quem está querendo chegar agora, já vai ser um pouquinho mais complicado. A gente vai ter um custo de vida mais alto aqui em Toronto. Os salários acompanham, até certo ponto, durante a tua vida útil. No entanto, quando se aposentar, você pode haver um desencaixe nas suas contas.
o que é o recomendável? Você fazer um plano complementar de aposentadoria, fazer um plano privado, semelhante ao que há no Brasil, para você complementar a sua renda no futuro. Ele é mais amplo aqui no Canadá. Você tem tanto empresas que te oferecem isso, e evidentemente você abate o seu imposto de renda consideravelmente, tá? Então, se você tem essa oportunidade de, amanhã ou depois, entrar para a força de trabalho aqui, dê foco para as empresas que oferecem isso como benefício. Então, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, o Bank of Montreal, você tem a opção, se quiser entrar nesse plano, são os ESOPs, né? Employee Share Plan. O que é isso? São ações da empresa, onde eu compro um tanto e a empresa põe mais 50% em cima. Então, é um incentivo, né, que a empresa me dá. Ainda assim, tem um espaço a mais que eu posso complementar, me ajuda a bater imposto de renda e, evidentemente, eu construo as minhas savings para o futuro. Então, é uma questão, acima de tudo, de disciplina, tá? A pessoa tem que ser disciplinada e deixar aquele tantinho de lado para pensar no futuro. Com certeza. João, muito obrigada pela tua presença hoje. O João está aqui em Toronto, na agência do BMO, Lansdowne Bloor, e nós vamos deixar na descrição desse vídeo o contato dele também. Eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia, de grande ajuda para a comunidade brasileira que está chegando aqui em Ontário, em GTA, aqui em Toronto. Muito obrigado, Liv, então, pelo convite. Obrigado à Evisa por disponibilizar o espaço também. Fico à disposição à comunidade brasileira que quiser me enviar um e-mail, quiser entrar em contato comigo. E se você gostou do vídeo, dá um like, deixe suas dúvidas, porque o João também está disponível para, de repente, fazer um novo vídeo se vocês tiverem dúvidas relacionadas a questões bancárias. Muito obrigada, dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!